Na ciência não existe 100% de certeza. E isso não quer dizer que ela seja ineficiente ou que não tenha valor. Se você quer entender porque um teste tem 99% de eficácia ou porque vacinas podem proteger apenas em 75%, fica aqui nesse vídeo. Eu sou o Luciano Júnior. Primeiro você precisa entender como funciona um procedimento científico. Como é que eles são feitos? Existem vários dos mais variados tipos, existe o teste clínico randomizado e dentro desse teste pode existir um duplo cego, existe o peer review, existem várias maneiras, existe testar com seres humanos, existe os testes com animais, com ratos, existe depois simplesmente analisar dados, existem vários métodos científicos. Mas tudo é basicamente isso. Tudo se começa a partir de uma hipótese, de uma tese. Um cientista tem uma ideia, ele tem uma hipótese, ou ele tem uma tese, ele acredita numa coisa, ou ele não acredita numa coisa e justamente quer refutar. Sempre parte do pressuposto que ele quer confirmar algo, ou que é positivo, ou que deve ser feito, ou algo que não deve ser feito. E aí ele começa a fazer testes para colocar essa hipótese, essa tese à prova, para confirmar ou para mostrar que isso não funciona, né? Para confirmar ou do lado positivo que isso realmente é assim ou para confirmar que isso não é assim. Todo procedimento científico é basicamente isso e, claro, isso é feito das mais variadas formas, com variadas ferramentas, mas o básico é esse. Uma hipótese ou tese é colocada à prova. Essa hipótese ou tese é refutada ou comprovada com vários testes. E esses testes, eles são feitos baseados em dados atuais ou baseados em pessoas atuais. Ou, em alguns casos, quando são feitos testes regressivos, quando é feita uma análise de um dado passado, eles são feitos com aqueles dados daquela época para tentar entender o que acontece. Só que é importante que você entenda que os dados eles podem mudar ao longo do tempo. Hoje nós temos uma informação, daqui a um ano temos outra. Há anos atrás nós tínhamos essa possibilidade de eu estar aqui conversando com você num vídeo pela internet com banda larga, você conseguindo me ver, quem sabe está me vendo aí em HD, em 1080 pixels. Nós não tínhamos essa possibilidade. Então a ciência ela é baseada naqueles dados que temos naquele tempo e ela é utilizada com aqueles dados. Mas os dados, a vida é uma constante mudança. Então na ciência não existem certezas absolutas. Nenhuma certeza é 100% irrefutável. Existem máximas na ciência, existem certezas quase absolutas, que a gente pode dizer assim, afirmações quase absolutas, mas elas não são absolutas por quê? Porque se lá na frente um determinado dado mudar, essa tese pode ser refutada. Por exemplo, hoje, uma certeza absoluta que nós, entre aspas, podemos dizer é a gravidade. Existe a força gravitacional que nos empurra para baixo e é por isso que a gente não fica andando igual os astronautas. Mas pode-se, daqui a 5, 10, 20 anos, vir alguém e provar que a gravidade é ocasionada por um outro motivo, diferente do que o Newton ali categorizou. E provar que a gravidade vem porque, sei lá, um corpo celestial fica empurrando energia na Terra. Pode ser, se os dados mudarem, mas hoje nós temos essa informação. E quando a gente está tratando de dados ou quando a gente está tratando de ciência, o que a ciência busca nunca é 100% de certeza. Ela busca uma balança entre benefícios e malefícios daquilo, ou seja, o que isso é positivo, essa tese, essa hipótese, e não que ela é negativa. E muitos dados da ciência, muitas informações, muitas pesquisas não são 100% benefícios. Tem sim seus malefícios. Porém, seus benefícios superam os malefícios. É o exemplo de medicamentos. Todo medicamento ele tem efeitos colaterais, ou seja, ele tem malefícios, ele tem questões negativas. Mas por que você toma um dipirona da vida? Você toma quando está com febre? Por que você toma? Porque os benefícios são superiores aos malefícios. Ou seja, o fato de você tomar aquele dipirona faz você baixar a sua febre, por isso você toma. Mas claro, existem sim os efeitos colaterais, mas os benefícios são maiores. Isso é ciência. Por isso que quando um teste, por exemplo, um teste de DNA diz que aquele DNA corresponde a 99,9% do pai, ele não diz 100%. Por quê? Porque nós temos as variações. E na ciência, o teste foi feito, mas podem ter ficado coisas de fora. A ciência nunca vai ser absoluta. Pode vir lá na frente um outro tipo de teste e dizer, não, ele não é o pai, mas com os dados que temos hoje, com a carga genética do pai junto à do filho e baseada no que tem, e cara, vão haver mudanças ao longo que essa criança cresce, existe 99,9% dessa criança ser filho dele.
Em alguns casos, o teste pode vir com 97%. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é um teste e não é absoluto. Ele está baseado nos dados que nós temos agora. Mesma coisa das vacinas. Por que nenhuma vacina é 100% eficaz? Ora, porque as vacinas, elas podem, o vírus se modifica e ele pode sempre escapar daquela vacina. Por isso que a gente diz que uma vacina tem 80%, 70%, 90% de eficácia. Mas, de novo, a vacina também é, o exemplo da dipirona, é um medicamento. Mas por que a gente toma, ou deveria pelo menos tomar? Porque os benefícios superam o malefício. Tem efeitos colaterais? Claro, como qualquer medicamento farmacêutico, como qualquer droga farmacêutica. Mas a gente deveria tomar porque os benefícios são maiores que os malefícios. Então a ciência não tem 100% de certeza. Pronto, por exemplo, para fazer um método científico, a gente pode pegar uma tese, uma coisa que a gente acredita, uma coisa que a gente quer refutar, e a gente coloca essa prova. Eu posso ter aqui na minha mente a ideia do seguinte: pão engorda. Essa é a minha tese, essa é a minha hipótese. Pão engorda, certo? Na verdade, o correto seria fazer pão engorda, interrogação. Pão engorda? E aí eu vou procurar os dados, vou analisar os dados de pessoas que comem muito pão, fazer um teste clínico randomizado, colocar pessoas. Um grupo vai comer pão todo dia no café da manhã e vai ter a mesma alimentação igual no almoço, na janta. Outro grupo vai comer a mesma alimentação, só vai retirar o pão, que é o grupo de controle. E aí eu vou analisar esses dois perfis e lá na frente eu vou dizer se pão engorda ou se pão não engorda. Ou seja, eu tenho uma tese, uma hipótese, eu vou analisar os dados e aí eu vou chegar no final, pão engorda. Eu posso te dizer, já foi feita essa pesquisa, pão de fato engorda, porque ele tem uma densidade de carboidratos muito grande. Então ele realmente, se você comer demais, ele realmente tem esse poder. Além disso, o trigo que tem no pão, ele é geneticamente modificado, o que ele faz com que os seus níveis, o seu pico de insulina, ele suba, consequentemente você engorda mais e estoca mais energia. Eu tô te falando isso porque alguém já fez uma pesquisa, não que fui eu que fiz. Outra hipótese, você pode chegar e dizer, outra tese, né? Ora, gordura da carne faz mal? Será que aquela gordurinha, né, aquela picanhazinha, aquela gordurinha da picanha, ela faz mal? Aí você vai fazer o quê? Colocar isso à prova. Você vai analisar pessoas que comem carne com gordura versus pessoas que não comem carne, vai isolar as outras variáveis e você vai chegar à sua conclusão de que carne, olha para sua surpresa, gordura da carne não engorda. Isso, se não consumida em excesso, a gordura da carne, pelo contrário, faz bem. Eu não estou dizendo isso porque eu acho, estou dizendo porque foi feito pesquisas. Inclusive, foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás em que o cara não fez pesquisa, não fez um método científico. Ele simplesmente olhou que pessoas, quando elas morriam, elas tinham uma grande concentração de colesterol no sangue. No sangue onde elas, E aí ele determinou a partir daquilo que, colesterol é ruim. Anos depois, fizeram outras pesquisas e descobriram que, na verdade, o colesterol é bom. E o que o colesterol ele apresenta em pessoas com grandes, com essa questão, ele vai para os vasos, quando alguém sofre, porque o colesterol está, na verdade, tentando arrumar aquele local. E aí se percebe que a gordura da carne não tem um efeito sobre gordura. Quando você come a gordura da carne, ela tem um efeito de energia e não um efeito de necessariamente comer gordura virou gordura. Caso fosse assim, você comesse muito brócolis, você ficaria verde. Não é uma verdade. Mas, de novo, eu tenho uma tese, eu busco os dados, testo, e aí eu chego à conclusão. Gordura da carne não faz mal. Se não comida em excesso, apenas se comida em excesso, sim, ela tem um poder, porque o fígado vai ter que degradar essa carne, mas comida de forma ali, um pedacinho de picanha, não faz mal. Mas até mesmo isso que eu acabei de te dizer, de que pão engorda, que a gordura de carne não faz mal, isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque ela não é imutável. Pode vir no futuro uma nova pesquisa e dizer, não, isso aí está errado. O que eu estou te dizendo é baseado no que temos hoje. Mas a ciência ela não é imutável. A ciência é justamente isso, a gente poder pesquisar, a gente poder refutar dados. É isso que faz a ciência crescer. Então, questionar é a base da ciência. Fazer questão, não, eu não concordo. Há anos atrás acreditava-se que a gordura da carne fazia mal. Por quê? Porque alguém fez sem método científico e disse faz mal. E aí outras pessoas disseram, não concordo com isso. Foram atrás dos dados, perceberam que aquele estudo estava errado, perceberam várias outras coisas e disseram, não, essa não é a verdade. Mas por quê? Porque eles puderam refutar. Não existe nada 100% imutável. E isso não quer dizer que a ciência não funcione. Significa que a ciência está aberta a crescer, a dialogar. Mas para isso você precisa buscar novos dados. Se eu digo a você que algo tem 100% de certeza, isso não pode ser refutado. Ora, 100% não abre margem para
refutar. Ah, então quer dizer que eu posso refutar um teste com 99,9%? Pode, se você tiver dados. Se os dados te mostrarem que aquela pessoa não é o pai. Simplesmente chegar e dizer, porque tem 99,9% e não funciona, isso não é ciência. Ciência é, eu acho que ele não é o pai. Eu vou lá fazer um novo teste e vou descobrir que a carga de DNA vai dar de novo 99,9% de certeza. Por quê? Porque existem sim as variáveis, mas você só pode refutar uma tese que já está consolidada com dados. Isso é ciência. Refutar por refutar, dizer, eu acho que não funciona. Isso não é ciência. Ciência é, tudo bem, você acha que não funciona, você tem essa hipótese, legal, válido. Questionar é a base da ciência. Mas depois de questionar, a gente tem que buscar os dados, tem que fazer pesquisa. É aí que se faz ciência. Mas ciência não é 100% de certeza e nunca vai ser, porque no dia que a gente disser que é 100%, a gente para de questionar, e quando a gente para de questionar, a gente para de crescer. Portanto, ciência não é achismo, é probabilidade, é teste, é baseado em evidências, em dados, é pesquisar. Existem vários tipos de estudo. Peer review, que é quando vários pares, vários cientistas analisam um estudo de um outro cientista e analisam vários estudos sobre o mesmo tema. Existe o estudo clínico randomizado, que é aquele que você pega um grupo que vai tomar um medicamento, pega outro que não vai tomar e você tira as variáveis e analisa se o medicamento funciona ou não. E aí você pode fazer esse estudo clínico randomizado e utilizar um duplo cego. O que é um duplo cego? É quando nem o paciente, nem a pessoa que está sendo pesquisada, nem o pesquisador sabem qual das duas pílulas é a droga, é o medicamento, e qual é, uma coisinha de açúcar, uma coisa de farinha. Por quê? E aí já foram outros testes que mostraram que a simples expectativa do pesquisador sobre o que ele está pesquisando, essa pessoa aqui ela tomou o remédio, essa aqui não tomou, essa simples expectativa afeta o estudo. Então eles fazem um duplo cego. Alguém sabe quais são as pílulas, eles colocam lá pílula A, pílula B, o pesquisador que vai entrevistar a pessoa só sabe que é pílula A, pílula B. Ele não sabe se a pílula A é o medicamento ou se a pílula B é o medicamento. Alguém lá em cima, nessa empresa, nesse estudo, sabe quais são, mas essa pessoa que sabe quais são, ela não está diretamente relacionada com o pesquisado. Isso é um tipo de ciência. E esses são apenas alguns métodos que eu citei para você. Existem inúmeros métodos e cada método serve para uma coisa. Existe um método para pesquisar medicamentos, existe um outro método para pesquisar questões populacionais, existe um outro método para pesquisar questões em animais, existe outro método para pesquisar doenças, para entender doenças. Existem vários métodos. Isso é ciência. E, mais importante, existe a possibilidade de você criar um novo método. Você disser, não quero testar desse jeito, eu quero inovar. Por exemplo, o duplo cego. O duplo cego foi uma inovação. Antigamente, todo pesquisador sabia se o cara estava tomando ou não. Percebeu-se que tinha alguém inovou e disse, opa, vou fazer o seguinte, o pesquisador não vai saber mais qual o medicamento que ele está colocando. E aí criaram a metodologia duplo cego, onde o pesquisador não sabe. Entende? Isso é ciência, é questionar, é colocar, mas nunca vai ser 100%, porque se a gente colocar 100% não abre espaço. Isso é ciência. O resto é história. O resto é coisinha que te contaram. Olhar para alguma coisa e dizer, isso aí não tá certo, isso aí não é válido, isso não é ciência. Eu não concordo com isso, isso não é ciência, isso é achismo, isso é sua opinião. Ciência temos uma tese, e sim, a tese, muitas vezes, toda tese, hipótese, advém da crença do pesquisador, ele acha uma coisa. Mas depois de achar uma coisa, tem que pesquisar os dados. E aí você tem que ir atrás dos dados não para provar que você está certo, mas para provar aquilo, para pesquisar aquilo. Por isso que o mais correto não é dizer pão engorda, e aí eu vou trazer um estudo científico. É partir sempre de uma pergunta. Ora, pão engorda? Eu posso achar no meu íntimo que pão engorda, pessoalmente, minha opinião. Mas aí, quando eu vou na ciência, eu tenho que partir de uma pergunta. Pão engorda? E aí eu vou buscar. E se lá na frente eu descobrir, né, eu queria que pão engordasse, né? Essa é a minha tese, eu acho que pão engorda, por isso que eu estou fazendo a pesquisa. Lá na frente os dados me revelarem que pão não engorda, eu tenho que publicar esse texto, esse artigo científico mostrando pão não engorda, porque esses foram os dados. E não, pão não engorda, e infelizmente acontece, eu abandono o estudo. Ou não, pão engorda porque eu acho que engorda. Não, isso não é ciência. Ciência é tese, pesquiso e aí eu chego a uma conclusão. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, se você acha que mais pessoas devem aprender sobre ciência, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam.
a importância da ciência e saibam que na ciência não existe 100% de certeza e que entendam que isso não significa que ela não funciona, significa apenas que estamos abertos a questionamentos se você tiver novos dados. Muito obrigado e até a próxima!